Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías 61. Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Graças a Deus. Essa palavra no livro do profeta Isaías, ela foi lida por Jesus 8 séculos ou 10 séculos depois dessa inspiração do escrito de Isaías. Jesus, lá no Novo Testamento, ele toma posse dessa palavra e ele vai ler essa palavra. Vamos ler de novo aqui, para que depois nós possamos ir lá no Evangelho de Lucas e ler aquilo que Jesus ele leu. Vamos lá, 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Abra agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. E depois de 800 a 1000 anos, Jesus então ele toma essa palavra e ele vai ler novamente, agora em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus já tinha dado início ao seu ministério. O ministério de Jesus deu início com a tentação no deserto. Já começou logo com uma tentação. E agora Jesus ele regressa para o lugar onde ele foi criado, aonde ele passou a sua infância, aonde ele chegou até os seus 30 anos, para dar início no ministério messiânico. Então Jesus, ele é o Cristo, porque ele é o ungido. Isaías diz, olha, o Senhor Deus me ungiu. Por isso que Jesus, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é a oferta, ele é aquele que se entrega. E depois de 800 a 1000 anos, Jesus volta no lugar onde foi criado, e ele se levantou na sinagoga para ler, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Olha só, então para você ver como que a palavra de Deus é, como Deus ele é. Então Deus não é desorganizado, Deus não é bagunçado, as coisas não perderam a rédea diante de Deus. Deus tem todas as coisas dentro do seu plano eterno e celestial. Versículo de número 17 ainda. Foi e lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito. Então Jesus ele não foi ler nada aleatoriamente.
Jesus ele não pegou os rolos antigos da Bíblia e fez como o bolinho chinês, ou se não, aquela caixinha de promessa que a pessoa tem em casa, que ele fecha o olho e puxa lá alguma coisa para ver o que vai falar. Ou quando ele abre o bolinho da sorte para ver o que está escrito. Então Jesus não pegou as escrituras e fez assim, ó, vamos ver o que vai sair aqui. Não. Ele abriu, ele achou o lugar aonde estava escrito. Então Jesus não está lendo nada das Escrituras de maneira sem sentido, de maneira sem ensinamento, de maneira sem a propriedade de Jesus ali, de fé, de crer e também de estabelecer sobre ele, ali mesmo, essa palavra profética do Antigo Testamento. E aí a Bíblia nos diz, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração e da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então, versículo 21, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas quando você lê o que Jesus leu aqui, aquilo que foi escrito pelo evangelista Lucas, Jesus ele parou no ano aceitável do Senhor. Jesus ele não falou sobre o dia da vingança do Senhor. Jesus ele não mencionou aqui na sua leitura lá em Nazaré sobre aquilo que estava destinado a Sião, a coroa, o óleo da alegria, a restauração de Sião. E aí quando você para ler, Jesus então ele não leu o livro do profeta Isaías de maneira aleatória. Jesus não abriu exatamente lá em Isaías 61, assim como nós temos aqui na nossa Bíblia. Jesus não achou o lugar onde estava escrito, de maneira que ele pudesse ler, e Jesus leu até o ano aceitável do Senhor. E aí nós vamos pensar, por que Jesus ele parou no ano aceitável? Por que ele não falou do dia da vingança do Senhor? Por que ele não falou sobre as bênçãos exclusivas a Sião? E aí quando você vai vendo o desenrolar da palavra de Deus, o desenrolar das Escrituras, aquilo que o ungido do Senhor, o seu ministério, a sua vida, ele quer nos ensinar, ele quer nos instruir, ele quer trazer ao nosso coração aquela paz que excede todo o entendimento. O ungido do Senhor quer tirar de dentro de nós todo o nosso temor. O ungido do Senhor, ele veio para nos libertar. E quando aquela palavra vem lá do dia da vingança, sobre o dia da vingança do Senhor, sobre a promessa para se cumprir sobre Sião, então nós temos o entendimento de que Jesus não falou do dia da vingança, porque o dia da vingança se cumpriria sobre a sua própria vida. Jesus não falou do dia da vingança do Senhor para os nazarenos. Jesus não falou na sinagoga de Nazaré do dia da vingança e das bênçãos exclusivas somente para Sião. Porque o dia da vingança, o dia da justiça, o dia do juízo ia recair sobre Jesus. O dia em que todos os pecados da humanidade iam recair sobre ele. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, naquele dia que o próprio Jesus, e essa passagem confunde a cabeça das pessoas, quando eles leem lá, Deus meu, por que me desamparaste? Então, de fato, meus irmãos, e verdade,
Jesus, ele não trouxe à tona o dia da vingança do Senhor, porque aos corações dos nazarenos, aos nossos corações, o nosso ungido, o ungido do Senhor, aquele que verdadeiramente é um ungido do Senhor, ia recair sobre ele todo o dia dessa vingança. E por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não tomamos caso sobre isso. Nós não levamos em conta que aquilo que era para nós recaiu sobre Jesus. Nós não paramos para meditar que aquele dia em que ao horário do meio-dia ali da tarde, o dia escureceu. Porque aquele dia foi um dia de trevas. Foi um dia em que o próprio pai não estava podendo olhar para o seu próprio filho. Um pai que tinha uma intimidade com seu filho, mas que agora, no momento crucial, naquele momento, no dia da vingança, naquele momento em que o filho estava ali entregando a sua vida, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, no dia em que Jesus estava entregando a sua vida, no dia em que os pecados recaíram sobre esse ungido, que um dia ele leu essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me tornou a oferta, Ele me tornou o sacrifício, Ele me levou agora para ser a libação por causa dos pecados. Mas a Bíblia diz que nós não levamos em conta isso. Nós não levamos em conta que esse dia da vingança era para recair sobre a nossa vida. Que se não houvesse um Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, toda a criação, ela ia expirar. Se não houvesse o Redentor, se não houvesse o Cristo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. E aí João, ao escrever esse momento tão singular, esse momento tão triste, esse momento tão de agrura mesmo na vida de Jesus, nessa relação com o Pai, em toda essa obra, em todo esse propósito, em todo esse destino de Cristo. Capítulo 19 de João, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando a um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, ele rendeu o seu espírito. Quando Jesus diz assim, está consumado, o dia da vingança se consumou sobre Jesus, porque sobre ele recaiu todo o pecado da humanidade. Toda a iniquidade, toda a desobediência, tudo aquilo que os homens, a humanidade, fizeram, fazem e ainda farão, recaiu sobre Jesus. Por isso que Jesus, ao falar na sinagoga de Nazaré, ele não se refere ao dia da vingança. Porque o dia dessa vingança, o dia dessa justiça de Deus, ia recair sobre o Cristo Jesus. Está tudo consumado, Pai. E apesar do Cristo, o ungido, a oferta, declarar na cruz: Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Jesus, o ungido, a oferta, lendo as Escrituras, ele não mencionou ao coração dos homens o dia da vingança
E também não fez menção sobre as bênçãos, aquilo que ia recair somente sobre Sião, porque as bênçãos não eram apenas para Sião. As bênçãos, elas não são apenas para um povo peculiar. As bênçãos de Deus, elas não são apenas para aquelas pessoas que nós imaginamos ou cogitamos dentro do nosso coração que elas serão abençoadas. As bênçãos do nosso Deus, elas são para todas as pessoas da terra. Deus, Ele agracia, Ele tem bênçãos de graça a todas as almas deste mundo. Deus não abençoa algumas pessoas, Deus abençoa todas as pessoas da terra. O grande problema é que nós não conseguimos entender essa graça comum, nós não conseguimos entender nem a graça salvadora que Deus dispensou a nós. Nós não paramos para avaliar, nem para mensurar essa graça salvadora que foi colocado na nossa vida sem nenhum mérito que nós podíamos ter. Não, nós não tínhamos mérito e não temos mérito nenhum. Por isso que Jesus não diz sobre Sião e bênçãos exclusivas, porque as bênçãos não são exclusivas. Deus, Ele abençoa até mesmo pessoa que não conhece Ele. Deus, Ele faz milagres em vida de pessoas que nem ao menos o conhecem como Senhor e Salvador. Por isso que o salmista ficou meio que em parafuso, quando ele começou a observar as pessoas e ver que Deus abençoava elas. E isso traz ao nosso coração, e pode trazer ao nosso coração, a idolatria que Jonas tinha. De achar que somente nós vamos ser abençoados, e que Deus não tem compromisso com todos os outros 7 bilhões de pessoas neste mundo. E que Deus não tem que olhar para eles. E que Deus não tem que cuidar deles. Então esse é o ungido, que não se refere ao dia da vingança, porque ia cair sobre ele. Ele não se refere a bênçãos exclusivas, porque as bênçãos não são somente para nós. Não seja uma alma que está tentando se apropriar das bênçãos de Deus somente para a sua vida. Seja um canal das bênçãos de Deus para outras pessoas. Jesus, Ele não veio abençoar apenas o povo judeu, o Israel, Jerusalém. Jesus veio abençoar todos os povos da terra. Então não fique pensando que Deus é propriedade exclusiva sua. Não fique chateado com Deus porque Ele abençoa outras pessoas. Porque Ele cuida de outras vidas. Porque Ele zela por outras almas. Não fique triste com Deus, porque as coisas não acontecem com você. Não tenha esse tipo de coisa dentro do seu coração. Jesus não disse para eles de Nazaré que apenas eles seriam abençoados. Como também Jesus não disse que viria um dia da vingança. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E no dia em que a justiça e a vingança recaiu sobre Cristo, o Senhor e Salvador. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A palavra de Deus, ela nos traz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, porque recaiu sobre ele as nossas misérias, as nossas mazelas, aquilo que nós guardamos dentro do coração, aquilo que passa dentro da nossa mente, aquilo que são as nossas coisas mais terríveis da nossa vida, recaiu sobre Jesus, porque era o dia da vingança, era o dia da justiça, porque tinha que haver justiça. Versículo 21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Aquilo que estava escrito contra nós, Paulo diz, o escrito que estava contra nós, a dívida que nós tínhamos, recaiu sobre o ungido do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar as boas novas. Jesus veio falar de salvação, de libertação, de boas novas. Jesus veio tirar as algemas das pessoas. Jesus veio libertar elas daquilo que escraviza uma alma. Jesus veio dizer para eles assim: olha, as portas do reino de Deus estão abertas, e por que vocês não estão entrando? O Pai está aceitando os seus filhos de volta, é o tempo aceitável, as portas estão abertas. Jesus vinha pregando essa palavra, Jesus vinha trazendo isso ao nosso coração, porque esse é o tempo aceitável. E quando Jesus ele foi falar das bênçãos, é para todo povo, é para toda gente. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 10. E por que Jesus não falou das bênçãos exclusivas apenas para algumas pessoas? Aquelas questões que nós temos, meus irmãos, que as coisas só tem que ser para a gente. Aquelas coisas que estão dentro do nosso coração, que parece que tudo tem que correr somente no nosso rio. A chuva tem que cair somente lá em casa. Capítulo 10 do livro de Deuteronômio, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já está falando que Ele não faz acepção de pessoas. Versículo 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama quem, irmão? Ele ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Versículo de número 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Então, de fato, o nosso coração, a nossa vida, para compreender esse ungido que lê as Escrituras, toma posse da palavra, mas ele não vem com aquela questão da vingança, ele não trabalha aquela questão de bênçãos exclusivas, mas ele vem falando que agora o Pai derramou a sua graça sobre todos e para todos, que agora é o ano, é o tempo em que o Pai está recebendo os seus filhos, é o tempo em que o Pai está quebrando as algemas, curando os da cegueira, tratando deles, libertando eles de todo o mal. Esse é o ungido do Senhor. Isso é o que Jesus leu ao coração dos homens. Isso é o que Jesus veio falando aos nossos corações. Nós temos muitas pessoas atrás de campanha de cura, campanha de prosperidade, campanha para libertação, campanha para não sei o que lá. Deus tem uma campanha aberta. Sabe qual é a campanha de Deus? Esse é o tempo aceitável da salvação. Sabe qual é a campanha de Deus? É Jesus pregar. Antes de falar da porta larga, Jesus convidou as pessoas para entrar onde? Entrai pela porta estreita. Tem uma porta aberta, meus irmãos. Se você já entrou nela, você já foi liberto por Cristo. Cristo já quebrou as suas algemas. Há alguns que mesmo com as algemas quebradas, ainda continuam vivendo como escravos.
Há alguns que mesmo com essa palavra de libertação, ainda estão escravizados pelas suas sensações, pelos seus sentimentos, pelas suas angústias, pelos seus temores, pelo seu senso de justiça próprio. Ainda estão sendo escravizados porque eles estão cobrando e esperando que as pessoas façam alguma coisa por eles. Há alguns que já encontraram Cristo, mas ainda estão carregados das suas ansiedades, presos, algemados, colocado fardo sobre a sua vida, que eles não podem carregar. Apesar dele já ter entrado pelas portas, apesar de o Pai já ter libertado eles, quebrado as correntes, quebrado as algemas, eles ainda estão pensando como escravos, e não como filhos. E há aqueles que ainda não encontraram Jesus e continuam escravizados, vendidos aos vícios deste mundo, vendidos às suas paixões humanas, vendidos ao engano do seu coração. O ungido do Senhor tem uma campanha, meus irmãos. Sabe qual é a campanha? Tem uma porta estreita aberta. Pode entrar por ela. O Pai está recebendo seus filhos dentro da sua casa. O Pai está tratando dos corações deles. O Pai está quebrando as algemas. O Pai está curando os seus olhos e os seus pés. O ungido do Senhor tem uma campanha para a nossa vida. Mas a maioria das vezes nós estamos ainda com aquela questão de medo diante de Deus. Nós estamos que nem o Adão, procurando uma árvore para se esconder. Se você quer viver ainda desse jeito, isso é algo que nós não podemos fazer nada. Se você ainda quer viver escravizado e algemado, mesmo tendo entrado pelas portas, o ungido tem uma palavra ao coração. Eu vim trazer liberdade ao cativo. Eu vim curar o enfermo. Eu vim falar para ele que o Pai já libertou ele. Para de ficar com medo. Para de ter dentro do seu coração essa cobrança pelas outras pessoas. Para de ficar achando que o mundo é injusto, que Deus é injusto com você. Deus veio nos libertar, o Pai veio quebrar essas coisas dentro de nós, para que a gente não viva uma vida de angústia, de sofrimento, de engano, mas para que os filhos de Deus sejam libertos. Esse é um ungido, que lá no Evangelho de João ele diz, eu sou a porta, eu tenho a campanha, entra pela porta, entenda que você é um filho. Fica preocupado que você vai comer semana que vem, o ano que vem. Você tem um Pai. Por que que você ainda está carregado disso? Por que que ainda você está esperando em pessoas e não no Pai Celestial? Por que todos os conflitos, as angústias dentro do coração? Por que essa cobrança? O Pai veio nos libertar. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O Pai enviou o ungido para recair sobre ele toda a vingança. O Pai enviou um ungido para dizer para nós que tem bênçãos para a nossa vida, que nós somos abençoados. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus veio libertar sua vida. Deus não veio colocar sobre você um fardo que você não consegue carregar. Não fica tentando. Isso é só sofrimento. É por isso que quando Jesus proclamou a leitura lá no livro do profeta Isaías, justamente naquilo que Isaías, inspirado por Deus, escreveu, não era à toa. Era para dizer para os filhos de Deus,
Tire todo o temor de dentro do seu coração. Não viva como um servo, um escravo. Viva como um filho. Deus tem bênçãos. Não fica tentando produzir a sua própria bênção. Não fica tentando subornar a Deus. Deus não aceita suborno. O ungido do Senhor. Deixa esse ungido trabalhar a sua vida e o seu coração. Para que você seja transformado de glória em glória. Para que você não viva mais angustiado. De maneira ilegítima. Um rabino escreveu sobre Jesus. E ele disse que se ele estivesse lá, ele tinha condenado Jesus à morte. Porque ele teve uma conclusão exata. Se o povo judeu tivesse recebido Jesus como o Messias, todos eles, não existiria mais Estado de Israel. Jesus enviaria todos eles pelas fronteiras do mundo inteiro para pregar as boas novas. As pessoas não escolheram Barrabás, eles escolheram o Estado. Quando você toma a decisão na sua vida por Jesus, o propósito da sua vida é proclamar o reino dos céus. Você pode buscar sentido na sua vida em qualquer coisa. No trabalho, nas realizações. Você pode fazer igual Salomão fez. Você pode comprar, você pode construir, você pode possuir, você pode beber, você pode experimentar de tudo. Nada fará sentido na sua vida. Você pode ler muito. Você pode buscar conhecimento. Porque o que vai fazer sentido de fato na nossa vida é o reino de Deus. Você pode achar uma loucura isso, não tem problema. Mas no final, nem que for no final, você vai descobrir isso. Nem que se você tiver que passar todas essas etapas, você vai entender uma coisa. Sem o reino de Deus, sem esse ungido, sem essa libertação, sem essa graça, nada fará sentido. Senhorinha que passava em frente de casa, ela não vai passar mais. O rapazinho aqui, o senhor aqui que trabalhava com a dona Cícera, também não. Não vai mais. Sabe por quê, meus irmãos? Aquela mãe e aquela filha com a cadeira de roda também não. Eu vim trazer liberdade, cura. Eu vim falar para você que a casa do Pai está aberta. E que o Pai está recebendo seus filhos. E que é lá na casa do Pai que você vai encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. Mateus capítulo 11, para nós encerrarmos. Versículo 28. Vinde a mim todos. Se você ainda precisa de libertação, para com o próximo, para com o seu irmão, para com quem quer que seja, peça a Deus. A gente não carrega esses fardos, não dá. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é o que o ungido do Senhor
Ele veio fazer. Ele veio nos falar de uma bênção que é para todas as pessoas. Ele veio nos libertar de todas as nossas algemas e os nossos grilhões, ou que colocaram em nós, ou que nós mesmos fomos nos colocando. Ele veio falar da casa do Pai. Ele veio falar que essa palavra já está cumprida. E que você não tenha mais medo no seu coração, mas que você tenha o pleno entendimento de que o Cristo, o ungido do Senhor, Ele veio fazer na nossa vida. Nos transformar, nos salvar e nos libertar dos nossos grilhões. É bem provável e certo de que, apesar de termos passado pela porta, ainda continuamos arrastando grilhões e correntes. Então a gente precisa de libertação, de cura. E o ungido, o Cristo, já chamou: vinde a mim todos. Você que não consegue mais viver com isso, vinde a mim. Você que não quer ser mais escravizado, vinde a mim. Você que não quer viver mais angustiado, vinde a mim todos. E eu vos aliviarei. A porta está aberta. A campanha é até Jesus voltar. Que Deus, o Pai, nos abençoe. Trabalhe o nosso coração, nossa vida, para que possamos ouvir a sua palavra, e a sua palavra ser instruidora ao nosso coração, transformando a nossa vida, e trazendo a nós, meus irmãos, paz. Sabe o que é paz? Paz que excede todo o entendimento. Não é a paz que você tem que mudar a rua. Não é a paz que você tem que mudar o local. É a paz genuína de que aonde você estiver, essa paz acompanha você. E Deus nos abençoe. Esse é o ungido do Senhor, o Messias, o Cristo,